vamos lá. Sem mais demora. Então, o tema dessa fala, ele é dividido em dois, tá? Uma sobre usar o celular na pesquisa etnográfica. Não é bem isso, na verdade, é uma parte um pouquinho mais prática de como utilizar a câmera de celular de uma forma mais eficaz, né? E uma outra que é um pouco mais teórica sobre antropologia dos sentidos, antropologia etno-cinematográfica dos sentidos. Então, vamos lá. Bom, nossos telefones celulares, e aqui eu estou me referindo aos smartphones, tá, gente? Não é exatamente ao celular, né? Há essa diferença, mas eu vou usar os dois nomes com o mesmo significado. Bom, nossos telefones celulares fazem parte de uma infinidade de tecnologias e plataformas digitais constantemente presentes em nossas vidas contemporâneas. Moldam nossas experiências e relações. E, claro, modificaram profundamente o nosso modo de comunicação. Deixa eu ia me cronograr. Vou me cronograr. Criamos, nas sociedades conectadas digitalmente, uma relação ontológica com as tecnologias digitais. Essa relação se transpõe inevitavelmente para as nossas formas de conduzir o trabalho de campo. O título dessa apresentação, na tela do celular, não é um convite para investigarmos o celular ou o smartphone e o mundo digital que habitamos através dele como um objeto de análise antropológica, tá? Não vou olhar isso como um objeto de análise. Porque já é o caso de uma literatura crescente, vasta, sobre antropologia digital. Por exemplo, o trabalho do antropólogo David Miller e os seus alunos, que trabalham bem com isso. O meu convite é o de considerarmos especificamente a câmera de vídeo celular como uma ferramenta para um modo de fazer etnografia visual, um modo democrático, numa tentativa de superarmos suas limitações técnicas para nos concentrarmos no que tem a oferecer e como pode instigar estratégias de produção inovadoras, experimentais e úteis, especialmente úteis para a prática etnográfica. A segunda parte do título da minha aula, vocês devem ter percebido, mudou de toques para uma etnografia anticolonial para toques para uma etnografia sensorial. Então, como explicar e justificar essa mudança? Primeiro, a questão anticolonial está começando a entrar numa crise aqui, mas é uma crise construtiva, uma crise positiva, mas que me impõe a responsabilidade de refletir mais atentamente sobre o momento atual. E eu não me vi em posição de fazê-lo em tempo para essa aula. Contudo, o compromisso com a crítica anticolonial, acredito, deve perpassar a prática antropológica, qualquer que seja o tema ou o método de investigação. O sentido mais amplo do termo anticolonialismo, o anticolonial, refere-se, assim, bem rapidamente, ao direito de autodeterminação de povos que sofreram e ainda sofrem algum tipo de subjugação. A tradução do termo para a prática da etnografia, resumidamente, no meu entender, refere-se à orientação da pesquisa segundo os interesses, etiquetas, valores e curiosidades daqueles com quem nos propomos pesquisar. Sem o seu interesse no assunto da pesquisa e na própria pesquisa em si, a meu ver, a pesquisa não faz sentido. Esse é o meu próprio compromisso de pesquisa, tá? Não acho que tenha que ser de todo mundo, mas é no que eu acredito, no que eu gosto de fazer. Eu sei que essa é uma declaração polêmica, mas vou estacionar essa discussão aqui num cantinho por enquanto, para retomá-la num próximo encontro aí no futuro com vocês, tá? Bem, por que a troca pela ideia de sensorial? Daquilo que é relativo ao sensório, aos sentidos, à corporeidade perceptual. Porque ele permite que eu me concentre num aspecto específico dos possíveis usos dessa tecnologia da câmera do celular nas nossas pesquisas.
um aspecto que considero facilmente realizável com um mínimo de conhecimento de como utilizar a câmera no seu celular. Um tipo de uso que nos leve para mais adiante dos registros de testemunhos orais e do uso da palavra na gravação de imagens. Mas, é claro, sempre tendo em mente que esse uso também precisa ser negociado e acordado durante o campo, né, com as pessoas com quem a gente está fazendo pesquisa. A minha fala é dividida em duas partes, uma prática e outra teórica. Prática, sim, né, em termos. A intenção é que a prática nos assista a explorar a questão conceitual do sensório com a câmera do celular em prol da pesquisa etnográfica. Na parte prática, vamos olhar alguns princípios básicos de como usar a câmera do smartphone para fazer filmagens curtas com a melhor qualidade cinematográfica que a tecnologia em mãos nos proporciona. Aprender essas coisas básicas para depois fazer do jeito que a gente quiser. Toda essa coisa tecnológica pode parecer inocente e rudimentar e básica, especialmente porque vocês já tiveram aí um curso de suporte técnicos e estéticos, né? Então, talvez o que eu vá falar aqui para vocês já meio dã. No entanto, é fundamental entendermos que sempre há uma teoria de conhecimento e uma posição política por trás de qualquer estilo de câmara e idioma de edição na pesquisa etnográfica, na pesquisa visual etnográfica. Para editar o seu material, eu sugiro o uso de um programa de edição completamente grátis chamado OpenShot, que também tem uma versão em português do Brasil. É fenomenal esse programinha. Eu fiz um tutorial para vocês, especialmente para vocês, que mostra como usar as funções mais simples para uma edição básica, tá? E tá ali nesse link dessa aula, no final da aula, tem esse tutorial meu. E tem como baixar esse programa também. Então, vamos aos nossos celulares, vamos pegar os nossos celulares. Bom, primeiro, armazenamento. Certifique-se de que seu celular tem espaço de armazenamento suficiente, tá, gente? Isso aí é fundamental. Tem que ter pelo menos 3,5 gigabytes para 10 minutos. Limpe a lente da câmera. Gente, isso parece ridículo e básico, mas o que a gente usa essa câmera sem limpar, aqui, ó, limpe a lente da câmera, tá? Ela fica com impressão digital, com maquiagem, etc. Sempre limpe a lente da câmera, não se esqueça. Não se esqueça de colocar ele lá para carregar. Verifique as configurações da resolução do vídeo. Certifique-se de que está configurado para 1080p HD, tá? A resolução para High Definition. E 30 quadros por segundo. Se você tem 4Q, não se preocupe em usar o 4Q, porque requer muito espaço e monitores especiais para ver, então não vale a pena. A configuração da qualidade do vídeo geralmente se encontra no aplicativo da câmera do celular. Eu não tenho tempo aqui de mostrar para vocês, mas há tutoriais na internet fáceis que mostram como fazer isso, tá? Como verificar a configuração da resolução do vídeo. Desligue o flash, a não ser que você queira fazer um filme de terror, ou então que você esteja completamente no escuro e você use o flash como se fosse assim uma lanterna. Bloqueie a exposição e o foco da câmera. Quando você abre o seu celular, ele já está, a exposição e o foco são automáticos, tá? Eles estão definidos automaticamente num padrão para o automático. Isso significa que a câmera do celular, quando você usa para filmar, ela está constantemente tentando se adaptar à luz do meio ambiente e tentando focar no objeto que a câmera acha que você está selecionando, tá? Então, o que acontece se você deixar no automático, o que acontece é uma cena que cuja luz vai mudar conforme a fonte de luz que você tiver, e cujo foco vai ficar indo e vindo, né? Então, a melhor coisa que tem é controlar o foco e a luz e a exposição da sua câmera. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas eu vou dar uma...
eu vou colocar para filmar. Peraí. Desculpa, gente, eu estou abrindo a minha... Tá aqui. No iPhone, que é o celular que eu tenho, deixa eu ver se vocês conseguem ver isso que eu estou com a minha. Ah, sim, tá vendo? No iPhone, que é o celular que eu tenho, a forma de fazer isso é apontar aqui para a tela, e aí vocês veem que aparece. Ah, não dá para ver direito. Ah, aparece um quadradinho ali, tá vendo? Esse quadradinho aqui significa que ele está te habilitando é, a bloquear a exposição e o foco da câmera. E você pode fazer isso em qualquer lugar da tela que você queira focalizar, tá? Esse controle da luz e do foco é fundamental, é muito importante. Eu sugiro, se vocês não estão conseguindo entender isso aqui muito bem, porque nunca fizeram isso na câmera do seu celular, eu sugiro novamente que vocês procurem tutorial na internet, no YouTube, para saber onde, no seu celular, seja um Android ou seja um iPhone, porque essa coisa muda um pouco de celular para celular, onde encontrar o funcionamento desse bloqueamento da exposição e do foco da câmera, tá? Aí você tenta também definir a relação do aspecto para widescreen, para 16.9. Se você utiliza o 4.3, que é o mais antigo, o seu filme vai ficar quadrado, tá? E esse aspecto é a relação entre a altura e a largura da tela. O 16.9 é aquela um pouquinho mais larga, que é a mais comum hoje, né? Que a gente consegue ver melhor no celular, no computador ou na televisão, tá? Não use a câmera como um telefone. Fundamental. Não segure a câmera do seu celular, o seu celular enquanto câmera, não segure ele na vertical, tá? No modo vertical, no modo retrato. Segure sempre no modo paisagem, na horizontal, tá? Porque aí você tem a vantagem do aspecto 16.9. Não use a câmera como se fossem os seus olhos. O que significa isso? Eu estou aqui filmando, e aí eu começo a filmar. Eu vou levantar, gente, eu vou fazer uma performance aqui. Muito estranha, porque eu não consigo ver vocês, mas vamos lá. Não use o seu celular como se você estivesse procurando e olhando para as coisas assim, tá? Porque ninguém vai conseguir ver nada do que você está filmando. Você tem que utilizar o seu corpo como se fosse um tripé, tá? Você firma os seus cotovelos no seu corpo, você utiliza o seu celular assim perto dos seus olhos, na altura dos seus olhos, e usa o seu corpo como um eixo, um gancho, tá? Uma âncora para o seu celular, para a câmera do celular. Você vai caminhar, você vai se mover de forma fluida, de forma tranquila, cuidadosa e devagar. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? A cena que você filmar vai ser muito movimentada, muito tremida, muito difícil de assistir. O que você tem que fazer é dar oportunidade aos seus telespectadores a usarem os olhos deles dentro da cena que você filmou, tá? Então, ela tem que ser uma cena estática, parada, ou, se você se movimenta, um movimento lento e calmo. Que é para eu poder ter a oportunidade de ver, assistir ao que você está filmando, tá? Fundamental. Bom, vou voltar aqui para minha... Nunca use o zoom. Não use o zoom. Por quê? Porque o zoom digital nos nossos telefones não funciona como o zoom óptico das câmeras que possuem lentes de zoom, tá? O zoom digital, ele cria uma imagem, ele não cria uma imagem mais próxima do objeto que você está querendo ampliar com a lente, né? Ele aumenta a seção, uma seção da sua imagem, ele aumenta e amplia aquilo ali assim, fisicamente. E o que acontece é que você vai acabar com uma imagem granulada, os tamanhos dos pixels vão ficar maiores e a qualidade vai ficar inferior. Além disso, quando você está filmando com
a câmera na mão e você faz um zoom, ela treme, a imagem vai ficar muito mais tremida, tá? É muito mais difícil você manter uma imagem estática enquanto você está usando o zoom. Pronto, deixa eu me enquadrar aqui, porque afinal de contas eu sou uma antropóloga visual, eu tenho que me enquadrar aqui direito. Som. Preste atenção no som ambiental. O som dos nossos telefones celulares não é de boa qualidade. Esse é um dos maiores limites técnicos, tá? do celular. Ele tende a captar o som indiscriminadamente, ele não é um som focalizado. Então, esteja atento ao som do seu ambiente. Se o local onde você se encontra é o próprio assunto, o próprio objeto do vídeo que você está fazendo, que você está filmando, por exemplo, uma paisagem, uma praia, uma festa, uma demonstração, então esse som ambiental vai fazer parte do seu objeto filmado, né? Mas se você estiver filmando uma entrevista com alguém, fique sempre ciente dos sons ambientais que possam atrapalhar a claridade da palavra das pessoas. Se houver um canteiro de obras na proximidade, uma escola com os alunos saindo, ou muito trânsito, né, você não vai conseguir fazer aquela entrevista ali. A não ser que você chegue muito perto da pessoa, né, e aí você fica com um close-up muito... que pode, inclusive, distorcer a face da pessoa. A luz. Preste atenção na fonte da luz. Nunca filme alguém nunca filme alguém ou um objeto contra a luz. O que significa isso? Contra a luz significa que a principal fonte de luz se encontra atrás da pessoa ou do objeto que você está filmando, né? A pessoa e o objeto vão ficar escuros, né? O que vai aparecer vai ser o fundo, vai ser a janela, por exemplo, uma janela, uma fonte de luz, né? A fonte de luz deve estar sempre na frente daquilo que você está filmando e atrás de você, tá? Assim. Filme num local onde haja luz suficiente, ou então a sua cena vai ficar granulada e sem foco, né? Tente, se você não tiver, se tiver escuro, tente colocar uma lâmpada, né? Use fontes de luz que estejam disponíveis. Bom, é isso. Eu fico tentada em perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida sobre isso, mas eu vou perguntar depois, tá? Eu vou continuar aqui na minha fala. E depois eu abro para saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Então, depois eu vou resumir. Esse é o básico da gente usar o telefone celular para fazer imagens que tenham, assim, um tom um pouco mais cinematográfico, tá? Mas o mais importante de tudo isso, é usar ele na horizontal e calmamente, possibilitando com que as pessoas que estão vendo assistam o quadro que você selecionou, tá? Ok, vamos lá.